Olá pessoal, Adriano de Souza, aqui hoje para falar de um assunto desagradável, na verdade. O meu objetivo hoje com essa conversa, eu não gosto de aproveitar momentos, eu não gosto de aproveitar modinha, mas é inevitável, como eu assumi uma bandeira hoje que é para falar do mundo dos esportes. Então eu decidi trazer aqui um pouco da minha opinião, mas lógico que trazendo todo esse assunto para o assunto que eu resolvi falar, que são os esportes. É difícil discutir esses assuntos de racismo, de política, de onde envolve pensamentos distintos, mentalidades distintas, pessoas que entendem, pessoas que não entendem, pessoas que aproveitam só o momento do burburinho para poder falar e se aproveitar daquela situação. E na verdade, muitas pessoas que hoje se manifestam, elas não têm talvez nem ideia ou nunca passou por isso. Então, eu não participei de nenhuma hashtag de que vidas pretas valem, de colocar quadro preto no Instagram, nada disso, porque na verdade é o que eu falei, eu não quero ser uma modinha. A gente tem que falar de coisas que realmente a gente pensa, o que a gente se importa e o que a gente acredita. Infelizmente, a gente tem casos aqui no Brasil de racismo todos os dias. Eu já passei por situações assim. Eu já tomei geral de polícia por causa do carro que eu tinha. Eu já tive problema de deixar meu carro em algum lugar e quando voltar para buscar meu carro, as pessoas falarem que aquele carro não era meu. Eu já tive problemas em festas onde eu estava muito, muito, muito diferente, vestido de forma diferente de garçons ou outras pessoas que trabalhavam nessas festas, e eu acabei sendo confundido com os trabalhadores dessa festa. Então, assim, só que eu tive uma educação muito bacana dos meus pais, né? Eu tive uma educação que me ajudou muito a saber lidar com esse tipo de coisa. Então eu fui muito bem preparado dentro de casa a como enfrentar. Meus pais nunca me esconderam de que isso existia, meus pais sempre nos alertaram, eu falo nos porque tinha eu e meu irmão, que esses problemas eles iriam acontecer, porém uma coisa eles nunca deixaram de nos dizer, que ninguém era melhor do que a gente e ninguém podia passar por cima da gente. Então às vezes eu escuto de algumas pessoas que chegam e falam assim, pô, você é um pretinho metido, você é um pretinho mascarado, você é um pretinho que se acha, e na verdade não é se achar ou ser mascarado, na verdade é ter uma postura, acreditar naquilo e saber da minha capacidade, ou seja, seguindo os conselhos dos meus pais, eu nunca vou deixar que nada ou ninguém seja melhor ou passe por cima de mim. Então, com esse posicionamento foi que eu cresci. E eu vivi no mundo dos esportes. E para quem acha que no mundo dos esportes não tem esse problema de racismo, ele é muito latente. Ele acontece de muitas formas. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe, depois de uma live que eu acabei fazendo, ela veio me perguntar se existia racismo dentro dos esportes. Eu falei assim, ó, não existe, não é só aqui no Brasil, e existe no mundo inteiro. Porém, tem essas questões que às vezes a gente não fala. E hoje, na verdade, eu só tô aqui para falar do quê? A gente sempre faz o que é o quê? O conveniente, né? Então, por exemplo, precisou morrer um cara nos Estados Unidos para a gente lembrar que morreu um menino aqui no Brasil. A gente espera sempre explodir uma coisa e virar uma modinha lá fora para depois vir e falar aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil só se fala, ninguém faz nada, ninguém se manifesta de nada e não acontece nada. E nos esportes não é diferente. Por que eu falo que isso é conveniência? Por quê? A gente sempre olha para o modelo de fora, faz o comentário aqui dentro, mas nunca leva o modelo para a prática. Eu venho falando aqui dos assuntos, eu venho falando de esportes americanos, eu venho falando de gestão esportiva, eu venho falando de como que o esporte brasileiro poderia ser, como que poderia se mudar. E a questão é que sempre se fala e nunca se executa, nunca acontece nada. Eu tomei um posicionamento que hoje eu quero falar sobre essas coisas, eu quero discutir, eu quero trazer à tona, não porque eu quero só ficar falando, sim porque eu quero fazer essas coisas, eu quero que isso seja diferente. Então eu tomei uma atitude
de fazer coisas diferentes. E encontrei nas redes digitais uma maneira de fazer com que isso aconteça. Então, por essa razão, eu quero deixar aqui o meu posicionamento em relação a tudo isso que eu penso sobre racismo, sobre o esporte, o que acontece nos esportes, por que os atletas não se manifestam. Na verdade, os atletas não se manifestam porque tem medo de represália. Essa é a real. Tem muitos atletas brasileiros famosos que não se manifestam, não fazem nada, ou a gente pelo menos não fica sabendo do que eles estão fazendo. Mas sempre a gente precisa olhar pro gringo que faz alguma coisa e a gente fica, você viu o que fulano fez? Nossa, o LeBron James construiu uma escola para a comunidade de onde ele morava. Aqui no Brasil a gente tem o quê? Um país onde 56% da população é preta e a gente não tem esses exemplos. Os nossos ídolos, eles não são brasileiros, os ídolos são gringos. O brasileiro, ele fica olhando pro LeBron James, pro Michael Jordan. Ele não fala do Pelé, ele não fala do Ronaldo, mas por quê? Esses caras não têm trabalhos ativos aqui no país, não têm trabalhos que ajuda com que a figura deles sejam muito mais relacionadas com a realidade do povo brasileiro. Isso é um fator que dificulta muito. Então, pessoal, esse é um ponto que eu quero falar, que é assim, o Brasil tem potencial para ser uma potência mundial. Em todos os setores, em todos os níveis, porém, o que acontece? A gente sempre acha que a gente precisa de um salvador da pátria. A gente acha que sempre é o próximo presidente, é o próximo prefeito, é o próximo governador que vai resolver nossos problemas. E na verdade quem tem que resolver nossos problemas somos nós como população. Quem tem que fazer a diferença somos nós. A gente sempre acha que o salvador da pátria vai vir e vai resolver o problema do Brasil. Quem é preto como eu sabe das dificuldades que é ser preto dentro desse país. Eu decidi uma vida esportiva, mas eu também decidi uma carreira acadêmica, estudo. Por quê? Contra isso aqui, ninguém pode me vencer. Aqui, na minha mente, conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de você. É uma coisa que ninguém pode roubar de você. E o conhecimento é a única coisa que tem condições de te levar para outros níveis. Ou pelo menos vai te ensinar a saber lidar com determinadas situações. Como momentos esses que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento que o mundo não esperava. As pessoas não sabem lidar com essa situação. A gente está vivendo um momento onde ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E por isso, por essa mesma razão, esse é o momento da reflexão, é o momento de olhar para dentro. E eu vejo cada dia que passa as pessoas enfurecidas, raivosas, instigadas por... Hoje as pessoas passam mensagens, elas entram em campanhas, sem ao menos saber o que aquilo realmente está acontecendo. O que é aquilo, o que aquela mensagem quer dizer. As pessoas passam as coisas, simplesmente compartilham. Às vezes aquilo que é de conveniência dela, ela fala, é o que eu penso, então vou compartilhar. Ela não pensa que do outro lado da linha pode ter alguém que vai estar lendo e não concorda com aquilo, ou se aquilo for uma notícia inventada ou não. A gente está vivendo nesse mundo. Aí acontece um caso de racismo, que não é o primeiro, já aconteceram vários, porém acho que o momento de que as pessoas estão dentro de casa, elas estão confinadas, isso faz com que elas prestem mais atenção nesses assuntos. Eu sou, assim, vocês não vão ver muitos vídeos meu me manifestando dessa forma, mas o que eu quero dizer é, se a gente faz por conveniência, copiar coisas que os americanos fazem, protestos, vão para a mídia, falam, se posicionam, então por que a gente não faz isso aqui na prática, em todos os sentidos? Não é só copiar o protesto, mas é copiar o que ele faz com o sistema de educação deles, as oportunidades que eles criam para a minoria, o sistema que facilita a minoria. Por que a gente não consegue pegar isso e fazer isso valer aqui também? Por que a gente só fica no
Nossa, eles são foda, eles fazem isso, eles fazem aquilo. Por que que a gente não faz o nosso? Por que que a gente fica sempre olhando para o outro e não faz o nosso? Essa é a minha indignação. Essa é a minha mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Ok? Eu sei que isso vai causar algum problema, não quero polemizar, mas esse é o meu pensamento, é o pensamento do Adriano. Fiquem com Deus. Um abraço.